Samuel, possibilidade de vir um 5 reserva para o Romero, além do Zé Lucas, com mais experiência e mais um ponta além do João? Na reserva do Rojas, vamos de Vidalba ou Moraes mesmo? Então, ô Caramujo, daqui a pouco a gente até vai trazer mais bastidores aí da vinda do João Costa. Não dá pra gente falar, mercado tá fechado e tudo sempre, né? Mas pelo menos aí nessa questão de opções ofensivas, a informação que a gente tem é que o Arthur Jorge, inclusive, deu aval, gostou do nome do João Costa, deve conhece, né? Com certeza lá às vezes de referência de seleção de Portugal de base, do futebol lá da Arábia, às vezes acompanhou alguma coisa nesse sentido, o scout também do Cruzeiro, tanto que o Cruzeiro acertou aí a contratação. Então, acho que neste primeiro momento, o Cruzeiro dá uma desacelerada. E eu não consigo cravar aí que vai vir outro imediatamente. Não sei, acho que o Arthur Jorge dando esse aval, e é até bom amanhã, né? Mas não sei se ele vai comentar, porque os nomes ainda não estarão com contratos assinados, né? Talvez até domingo ele possa falar sobre. Que o departamento de futebol encontrou opções aí para melhorar a questão ofensiva do Cruzeiro. Agora, se vão chegar entregando o que a gente espera, aí já é outra história, né? É isso, mas sobre essas posições aí, né, na pergunta do amigo, vocês acham que o Cruzeiro deveria tentar trazer alguém para a lateral esquerda? Deveria tentar trazer um volante? E só uma última coisa, Caramujo, a última vez que eu vou falar isso. Esquece Luiz Henrique, gente. Quem quiser ficar se iludindo aí, porque pergunta o tempo inteiro, véio, nas redes sociais aqui, ó. E Luiz Henrique, não vai ter nada de Luiz Henrique não, véio. Pessoal, mas quem quiser se iludir, à vontade, né? A pergunta aí, outras posições. Eu acho que o Cruzeiro não deveria trazer outro volante, porque senão meio que perde o sentido da contratação do Zé Lucas. E lateral esquerda eu já acho que seria interessante trazer um para disputar com o Rojas. Deveria trazer, mas não acho que vai nessa janela. Todos os movimentos indicaram isso. E eu fico aguardando a próxima janela, porque acho que não pode passar. É claro que o Vidalba é um jogador, poxa vida, que se dedica muito para jogar para o time e fez uma apresentação correta contra a Chapecoense, mas era o lanterna do Campeonato Brasileiro. E o Cauã Moraes tem duas ótimas apresentações como lateral esquerdo, né? Inclusive fazendo gol nas duas. Mas ele não é a posição de origem dele. Não acho que dá pra gente entrar em 2027 com esse mesmo problema. E aí espero que o Cruzeiro esteja mapeando o mercado em busca de opções. Vocês já sabem quem é meu nome favorito para essa posição, mas independente de quem vier, acho que tem que vir um lateral esquerdo, só não tenho expectativa de que venha agora. Pegou todo mundo de surpresa, talvez, esse movimento aí pelo João Costa, que é um atleta ali do ataque, mas a questão do volante, concordo com o Caramujo, acho que o Cruzeiro vai atrás de um outro volante para essa função, essa ideia de ter um cara mais experiente ali, acaba que a chegada do Zé Lucas perde um pouco de sentido, né? Porque aí se a linha de pensamento é a questão de experiência, o Zé Lucas vai pro final da fila. E você fez todo o investimento, todo aquele trabalho para ter o jogador o quanto antes, para ele perder espaço numa fila, assim, em questão de pouco tempo. Então, acho que não faz sentido o Cruzeiro ir atrás de um outro volante. Agora, para a próxima janela, acho que vai existir essa urgência por ter um lateral esquerdo de ofício reserva, né? Coisa que hoje o Cruzeiro não tem. O Cruzeiro tem apenas o Gabriel Rojas ali e jogadores meio que quebrando o galho. O Vidalba, que é um zagueiro, e o próprio Cauã Moraes, que é um lateral direito. A ver, caramba, vai ver qual vai ser a postura do Cruzeiro aí nessa reta final de janela. O Cruzeiro está muito perto aí de contratar um jovem aí de potencial. Essa é a negociação que a gente fala que é de scout, né? João Costa, 21 anos, está no Al Ettifaq. Ele tem dupla cidadania, né? Nasceu aqui no Brasil, mas jogou por último na seleção aí de base de Portugal. Vem por empréstimo com opção de compra. É um beirada, canhoto. E fez base na Roma, né? Durante muito tempo. Acho que fez base no Corinthians. Foi para Roma. Chegou a jogar na seleção de base. Depois jogou na seleção de Portugal. Sub-21? Sub-21, que tem isso. E foi comprado por esse clube árabe por 9 milhões de euros. Na época. E esse jogador tá vindo por empréstimo com opção de compra. Base do Palmeiras e base do Corinthians depois. E aí, Roma jogou 5 partidas no profissional da Roma e depois foi para o futebol saudita, Al Ettifaq. Pedro, você que é o mais doido de nós aqui, conhece esse jogador? Não conheço, assim. Nossa, o Pedro não conhece. Me surpreendeu até o nome, mas é claramente um movimento desses, assim, né, de scout. É um cara
nesse caso aí é mais, acho que entendo como uma aposta até mais aposta do que os outros dois, né? Tanto o Lúcio quanto o Wesley. Curioso, assim, é um cara canhoto, né? Tem que ver para qual lado ele viria. Não é uma movimentação para a categoria de base, até pela idade, né? Já tem 21. mais do que 20 anos, tem 21 anos. Vamos ver aí, curioso. Confesso que eu não conheço o atleta. Essa vai para você que diz que o Joaquim Pinto não está trabalhando. Mas aqui, isso era o que a gente questionava, tá? Achar a opção dessa forma. Veio, deu certo. Você tem um baita... Depende da opção de compra, né? Estamos tentando aqui os detalhes do valor, mas eles pagaram 9 milhões de euros nele, né? Então não acho que vai ser muito acima disso. E é um cara de 29 anos, seleção de base de Portugal, 21 anos, melhor dizendo, seleção de base de Portugal. É isso que tem que fazer. Vem emprestado. Não deu certo? Um abraço. Assim, agora a gente tem que começar a ver também, né, com esses movimentos, quais vão ser movimentos também de saídas, né? Porque a gente começa a voltar a ter um setor mais inchado. Aí você pode discutir essa questão de quantidade e qualidade, mas tem um inchaço ali, né? E geralmente os treinadores portugueses não gostam de ter aquele jogador ali. O Leonardo Jardim usava um termo, mas assim, meio que o cara que tá ali sem fazer nada, sabe? Que ele não é relacionado, ele tá só treinando. Então, acho que alguns movimentos também, imagino que devam acontecer, né? De saída, nem que seja por empréstimo. Assim, aí já é um ponto meu, né? Talvez estou sendo ansioso, mas se for para acontecer movimento de empréstimo, tomara que não sejam dos meninos. Sim. Os meninos do Cruzeiro. Kenji, Felipe Moraes, sabe? Eu acho que o Felipe ainda tem a questão de poder voltar para o 20, apesar que eu acho que não seria legal, mas se for para emprestar, né, para dar uma desafogada no setor, já tem, assim, nomes bem claros para o torcedor de quem precisa ser. Seria até incoerente com as últimas escolhas do treinador, né? Não acho que faríamos isso, não acho que iríamos por esse caminho. O único que não tem sido utilizado é o Lelis. De resto, se você for analisar ali... e o Juan Gabriel, né? Que é um grande desejo do torcedor. Mas o Kenji e o Felipe Moraes estão entrando com frequência. Então, não faria sentido que eles fossem emprestados. A questão de negociação envolvendo os atletas do Cruzeiro dessa posição que não correspondem valores importantes de salário, contrato longo. No caso do Wanderson, já cumpriu o limite de jogos, então não poderia atuar por uma outra equipe de Série A do Campeonato Brasileiro na competição nessa temporada. Tudo isso dificulta para que o Cruzeiro faça essas movimentações de saída nessa janela. Até porque eu acho que se fosse mais simples já teria feito, né? E o Chico da Costa tá aí para provar que quando o atleta tem contrato, a depender de quem a depender das condições, fica difícil de você simplesmente emprestá-lo. Então, é um grande problema que a diretoria do Cruzeiro tem que resolver. Não acho que vai conseguir resolver agora, mas enquanto esses atletas não saírem, e eu diria até que por definitivo, tá? Eles não vão deixar de onerar a nossa folha salarial e a gente vai ter muita dificuldade até de subir o patamar do elenco em algumas posições que carecem, porque todo quinto dia útil, né? Tá lá a folha salarial para ser paga. Me orgulho muito que o Cruzeiro hoje não é um dos clubes tantos aí do futebol brasileiro que não cumprem com as suas obrigações, mas isso tem um preço, né? E esse preço muitas vezes não tem sido reinvestido ali em campo porque esses atletas não conseguem nos ajudar. Precisam ser negociados e aí tomara que na próxima janela, porque, repito, acho que para essa não vamos conseguir ver grandes movimentações assim, a diretoria do Cruzeiro tenha essa competência de encerrar esses ciclos e abrir espaço na nossa folha para atletas que possam nos ajudar mais. Inclusive tem matéria aí na Central da Toca sobre esse jogador que está próximo de ser oficializado pelo Cruzeiro então, João Costa, que vem emprestado pelo Al-Ettifaq, e alguns detalhes aí. Ele jogou no Sub-20 da seleção brasileira, jogou também nos times de base da seleção de Portugal, tá? No Sub-19, que ele jogou mais de fato, e depois jogou também pela Roma, sendo comprado por 9 milhões de euros pelo Al-Ettifaq. Os árabes também, eles fazem umas contratações que são loucura, né? Os números do nosso amigo João Costa aí, eles são bastante discretos, viu? Pra ser bonzinho, assim, vamos chamar de discretos. Nessa última temporada foram 18 partidas pelo clube, não fez gol, deu 3 assistências, e pelo que dá pra gente ver aqui no mapinha de calor, né, de movimentação, ele é um cara que jogou muito ali nas pontas, jogou até mais na ponta esquerda do que na ponta direita. E parece que fez alguns jogos de lateral, inclusive, bem como um ala mesmo, numa posição até mais defensiva. Na primeira temporada dele lá na Arábia, que foi um pouco melhor, 26 partidas, 4 gols e 1 assistência. Jogou 5 vezes pela Roma, na temporada 23-24, e aqui no Brasil defendeu a base de Palmeiras e de Corinthians. Então, jogador que tá chegando. Esse aqui, eu diria que é o Rian Guilherme dessa janela, porque no ano passado o Cruzeiro fez uma movimentação, um jogador que era que falaram, Rian Guilherme, a gente, quem? Né? Ninguém conhecia, teve uma passagem curta aqui pelo Cruzeiro, mas agora tem um lado bom, né? O Cruzeiro não tá pagando pela contratação como aconteceu na temporada passada do Rian. Dessa vez o Cruzeiro tá trazendo o cara por empréstimo para experimentar. Assim, por esses números aqui, eu diria que é uma contratação bem estranha, mas é aposta, tiro no escuro. Eu não consigo comparar com o Rian Guilherme, não. O Rian Guilherme
Não custou 9 milhões de euros para um clube numa transferência saindo da Roma, né? Então, obviamente, eu não conheço o jogador para falar bem ou mal, para criar alguma expectativa. Eu acho que é uma aposta interessante, véio, que é o que o Cruzeiro precisa fazer. Clube que ficar só contratando aí 10, 15 milhões de euros o tempo inteiro não vai sustentar. Então, vamos ver o que o João Costa aí consegue entregar e tomara que seja um grande achado aí do departamento de scout do Cruzeiro. Com certeza tem aval de Arthur Jorge, deve conhecer o atleta. O Samuco, se puder depois tentar descobrir também, uma coisa que seria legal, saber se o Cruzeiro estava pensando em trazer ele em paralelo ao Brian. Trazer os dois. Porque eu não acho que seja o Cruzeiro desistiu do Brian porque encaminhou com esse rapaz, por exemplo, né? Mais 4 atacantes assim. Só se for vir uma surpreenderia bem. Só se o Cruzeiro estiver pensando no Lúcio para jogar mais centralizado. Pode ser também. Porque ele tem essa capacidade. E eu acho que o Lúcio, a gente vai falar dele daqui a pouco, ele não tem a intensidade de correr para trás que o Arthur pede nas pontas dele. Ele é um jogador mais... gosta de dar bola no pé, digamos assim, né? Ele não é um jogador tão assim. Então, talvez o Cruzeiro esteja pensando nesse sentido. E como eu tinha prometido aí, sobre a questão do Brian Rodrigues, a desistência que foi comunicada pelo Cruzeiro ali através de nota, um fato que chama a atenção, o Cruzeiro garante que não tem a decisão, o maior percentual, vamos dizer assim, da decisão, que não tem relação com a repercussão de tudo que foi noticiado sobre a denúncia do Brian. E que o Cruzeiro não estava sentindo firmeza no América, que cada hora era uma resposta, começou em 8, foi para 10, foi para 10 mais 2, que foi a última proposta enviada ontem, inclusive, e que por falta disso, de uma sintonia ali, achando que estava em um leilão e o clube sendo usado para isso, o Cruzeiro comunicou a desistência. O que chama a atenção nesse caso é que a informação que a gente apurou é que a proposta do Cruzeiro ela foi enviada ontem, proposta oficial, papel timbrado e tudo, e com a validade até às 13 horas desta terça-feira. Foi enviada ontem, dia 3, e com a validade até às 13 horas desta terça-feira, dia 4. E só que antes disso, o Cruzeiro fez o comunicado, ou seja, nem esperou ali o prazo que estava na proposta, que era o horário das 13 horas, e foi uma situação que surpreendeu aí pessoas envolvidas nesta negociação, e depois que vem uma desistência formalizada oficialmente pela parte, acho que isso aí não vai ser retomado. Vamos aguardar os próximos passos, mas pelo menos dá para se chegar a uma conclusão ali que pode não ter sido um fator determinante, mas que estavam acompanhando e talvez aí eles não tivessem sentido assim tanta segurança para fazer o negócio, porque se você faz uma proposta oficial num dia e antes do prazo dessa proposta vencer, você já comunica uma desistência através das suas redes sociais, pelo menos chamar a atenção tem que chamar a verdade dos fatos. Não sei se as partes vão falar algum dia, ou a parte principalmente, o Cruzeiro, mas isso é curioso, hein, ô Pedro e Tainara? Não, eu confesso que eu fiquei surpresa em vários momentos de ontem para hoje. Primeiro, pelo Brian Rodrigues ter entrado em pauta, assim. Segundo, pelos valores, né, que eu não esperava que o Cruzeiro fosse investir um valor nessa altura do campeonato, já que já tinha investido pelo PEC, e também pelo nome, devido a gente já sabe o histórico, a gente já sabe que teve clubes brasileiros que tentou a contratação dele e desistiram pelo mesmo motivo, que é um motivo público, né? Acho que o Corinthians, o Vasco e o Santos citaram esse motivo. Então eu fiquei surpresa também. O Vasco até continua. Eu vi também o pessoal falando, mas eu fiquei surpresa também com a nota do Cruzeiro, fiquei surpresa com tudo, assim. Eu fico vendo o pessoal também falando, porque vocês ficam passando pano para as contratações, para a situação como um todo, mas o pessoal tem que entender que o Cruzeiro já gastou um valor considerável na janela, o Cruzeiro não esperava que o PEC fosse machucar, e aí a gente tem que ver quantos clubes hoje fariam o que o Cruzeiro está fazendo, que é perder um jogador e tentar agir pelo menos na janela e até investir um certo dinheiro para reforçar. São pouquíssimos, ainda mais dado o histórico do Cruzeiro. O Cruzeiro vem em recuperação, a gente não pode falar que o Cruzeiro está 100% recuperado, é um processo, eu sei que é chato esse papo de processo, enfim, mas não quer dizer que não passou, ainda é um processo, e o Cruzeiro tem feito, ao meu ver, o que está dentro do alcance. Eu sei que é uma situação chata, fica todo mundo ansioso e etc., mas olha só, o Cruzeiro investiu muito dinheiro na primeira janela, já investiu na segunda, é o clube brasileiro que mais investiu na janela no meio do ano e, pelo visto, está disposto a gastar mais um dinheiro, que é o que o Samuel falou da proposta pelo Brian. Então, eu acho que não é sobre passar pano, eu acho que a gente está lidando com a realidade, né?
Assim, aproveitar esses últimos 20 segundos aí, Samuca, a gente fala muito, né, sobre alinhar expectativa e realidade. Cara, eu posso querer o Olise aqui, o Bukayo Saka, o Harry Kane, agora eu preciso de saber que não tem a possibilidade. São movimentos difíceis e acho que vai seguir assim, torcer para o Cruzeiro dar certo com quem chegou por aí. Pois é, eu quero falar um pouquinho mais, eu vou invadir a outra pauta depois. Vamos lá, pauta de número 3, porque me chama a atenção aí. De repente você sapeca uma proposta no mercado. Talvez o Cruzeiro nem busque mais opção neste momento. E aí eu acho que tem uma discrepância muito grande ali que eles vão precisar explicar em algum momento. Entre uma proposta de 10 milhões que foi feita, 10 mais 2, para um jogador que vem emprestado com opção de compra e em setores diferentes também. Mas isso é um capítulo à parte aí que precisa com certeza ser explicado, se não chegar mais ninguém nesta janela agora, ou nestes próximos dias, ou nas próximas semanas. Acho que o foco seria antes dos jogos contra o Flamengo, né? Até sexta-feira. Pelo visto, o Cruzeiro dá uma quietada.